Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. As irmãs e os irmãos podem permanecer assentados como estão. Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos todos repetir. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No domingo 12 desse mês, à noite, nós pregamos aqui e o título foi O Vídeo do Céu. Hoje nós vamos refletir sobre o vídeo do inferno. Por quê? Porque Jesus revelou o céu e Jesus revelou o inferno. A palavra vídeo, revisando, deriva do latim, que significa eu vejo. Vídeo no latim significa eu vejo. E com os olhos espirituais, com os olhos da fé e naquilo que Jesus revelou, nós vamos ver aqui a realidade do inferno. Até porque todo ser humano tem que tomar uma decisão: ou aceita ou rejeita. E ele tem o direito de saber o que ele encontrará no céu e o que ele encontrará no inferno. E aí então nós vamos analisar logo esse texto, Mateus capítulo 10, versículo 28. Prestemos bem atenção o que Jesus falou: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso significa que nós temos uma realidade em nós imortal. E não sou eu que estou dizendo, quem está falando é Jesus Cristo. E Jesus é Deus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E agora nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7, para a gente ver como o homem foi formado. Como o homem foi formado e qual a parte imaterial que foi colocada no homem.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, a vida é o sopro de Deus. A vida é o sopro de Deus. Se Deus não tivesse soprado nas narinas do homem, seria apenas pó. Pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E aí então, quando Jesus diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele está se referindo a quem que tem esse poder de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus, que fez o corpo e que deu o sopro da vida. E a respeito do sopro da vida, Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele mostra um tipo de proposta para o mundo. E veja o que é que Jesus diz. Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Em algumas traduções, a sua alma. Ou que dará o homem em troca o inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida? E o que significa perder a sua vida ou perder a sua alma aqui? Ir para o inferno. Ir para o inferno. E aí nós vamos ver algumas revelações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a realidade do inferno. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem está falando aqui é Jesus Cristo, sobre a realidade do inferno. Quem é o chefe do inferno? O diabo. E quais são os seus secretários? Os demônios. O diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Grifem em suas Bíblias, porque quando a gente proclamar o Evangelho, a gente tem que proclamar inteiro, falando do céu, mas falando também do inferno, porque aqueles que rejeitam Jesus Cristo têm o direito de saber
quem ele vai encontrar no inferno? O diabo e seus anjos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Novamente a revelação do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O diabo, o chefe do inferno, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Os nomes do diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão. Primeiro nome, dragão. A antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Precipitados significa jogados na terra. Portanto, ele é o chefe do inferno, e ele demoniza, ele inferniza o planeta Terra, ele e os seus secretários. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, no diálogo que Deus teve com Satanás, Jó, capítulo 1, versículo 7, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E por onde ele passou, ele colocou a semente dele. Vamos para a tentação de Jesus, a ousadia de Satanás. Está registrado, Mateus, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Veja qual foi a proposta que Satanás fez a Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Veja que proposta para Jesus. E a consciência do diabo, que ele domina todos os reinos. E a gente começa a se perguntar: porque desde que mundo é mundo, nunca a humanidade deu certo? Tem alguns lampejos de alguma coisa boa em determinados países, mas os problemas estão em todos os países, em toda a humanidade.
E o diabo sabe que ele domina, e ele domina através de quê? Através do poder da grana, dos bens materiais. E foi isso que ele ofereceu a Jesus Cristo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Porque o diabo quer algo em troca. Quer algo em troca. Ele dá uma vida próspera, muito dinheiro, mas ele quer algo em troca. E ele fez essa proposta a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Nós falamos aqui a revelação da realidade do diabo, os nomes do diabo, o que ele passeou pela terra, o que ele fez. E se nós voltarmos para o Gênesis, quem foi que colocou no ouvido de Eva que ela poderia comer daquele fruto, que não morreria e ainda seria igual a Deus? Quem foi? O diabo. Está lá em Gênesis. Em Gênesis. Mas agora nós vamos continuar com a revelação a respeito do inferno. Para não ir para o inferno, Jesus revela que tem que ser feita uma inscrição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí a pergunta: como nós podemos nos inscrever para não ir para o lago de fogo? Jesus responde, Jesus revela. Mateus 10, versículos 32 e 33. Como se inscrever? Mateus 10, versículo 32 e versículo 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar Jesus ou negar Jesus. Se confessar, estará inscrito no livro da vida. E quem é que faz essa inscrição? Jesus Cristo. E ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, como diz Apocalipse 20, 15, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual a possibilidade de uma pessoa não ter sido inscrito no livro da vida? Mateus 10, 33, Jesus responde: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Marcos 16, 16 vem o veredito. E o que é o veredito? Veredito é a sentença, é a palavra final do Criador.
Marcos, capítulo 16, versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado e fará companhia ao diabo. João 3,36. Olha o que é que diz Jesus, João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E agora nós vamos para um texto interessante, que esse texto não é só para os que estão de fora, mas para nós que somos cristãos. Mateus capítulo 7, 21 a 23, que eu intitulei aqui a recompensa dos hipócritas. O que significa a palavra hipócrita? No grego, rupokrites, significa ator. E Jesus, ele diz aqui algo que faz tremer os de fora, mas os de dentro também. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta dizer que profetiza, não adianta dizer que expulsa demônio, não adianta dizer que faz milagres e viver uma vida da iniquidade, ou na iniquidade, com o pé na igreja e o pé no mundo. Não adianta. Não adianta. E não é o pastor que está dizendo, não. Quem está dizendo aqui é Jesus Cristo, a recompensa dos hipócritas. E ele falou isso em uma parábola, a parábola do trigo e do joio. Que quando os apóstolos perguntaram: Senhor, que a gente pegue o joio, disse: nada disso, deixai-os crescer juntos para o juízo final. Essa palavra aqui, veja bem, está ligado ao juízo final. Olha o que Jesus diz, Mateus 7, 22: muitos me dirão naquele dia. Qual dia? Qual dia? O dia do juízo final. Se nós estivermos vivos naquele momento do juízo final, hipoteticamente a gente chegasse para Jesus e dissesse: olha, Senhor, Senhor, a gente profetizou, a gente expulsou demônios, a gente fez muitos milagres. E aí o que é que Jesus vai dizer? Aquele que for joio, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que significa iniquidade? A palavra iniquidade significa o pecado
em grandes proporções. É o pecado quando a pessoa está pecando e nem sente que está pecando, nem vergonha sente do pecado. Iniquidade. E agora nós vamos passar aqui, porque foi uma parábola, um pequeno vídeo do inferno, porque Jesus falou essa parábola. Está registrado em Lucas, capítulo 16, versículo 23 e versículos 27 a 29. Eu extraí apenas alguns versículos, mas os irmãos têm suas Bíblias em casa, podem ler a parábola toda. Lucas, capítulo 16, versículos 23 e o versículo 27 a 29. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Versículo 27, Lucas 16, 27. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então veja aqui o lugar de tormento. E aquele homem não perdeu a consciência do inferno, não. Ele estava consciente. Ele estava consciente de que estava no lugar de tormento. Ele estava consciente que sua família estava passando perigo. Por quê? Por que aquele homem estava no inferno? Porque era um incrédulo. Era um incrédulo. E ele pediu ao pai Abraão para que alguém fosse na casa do pai dele e desse testemunho para os irmãos, para que eles não fossem também para aquele lugar de tormento. E o pai Abraão, simbolizando Deus, disse: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje tem os pregadores, tem os discípulos de Jesus, os que pregam a palavra, os pastores, diáconos, missionários. E cada discípulo de Jesus é um missionário, missionário dentro de sua casa, missionário na sua vizinhança, missionário no lazer, missionário no trabalho, em quaisquer lugar que se encontra. Com qual objetivo? Qual o objetivo? Despovoar o inferno. Despovoar o inferno. Vamos para Mateus 25, 46. Jesus fala a temporalidade do inferno. A temporalidade do inferno. Mateus 25, 46. E irão eles para o castigo
eterno, mas os justos para a vida eterna. Duas realidades eternas, para sempre. No grego, depois da palavra castigo, tem a palavra aionium, que significa para sempre, que significa eterno. E depois de vida, também tem aionium, para sempre, castigo eterno e vida eterna. Essa é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, sem rodeios, sem apelo emocional, uma mensagem pós-túmulo. E o mundo inteiro sabe que um dia vai para o caixão. A diferença vai ser o sepulcro, o túmulo. Quando a gente chega no cemitério, você vê logo a diferença. A única diferença. Mas o que está dentro ali, se for enterrado, vira pó. E se for cremado, vira cinza. Se aceitou Cristo, céu. Se rejeitou Cristo, inferno. E quem disse que não foi o pastor, não. Jesus falou do céu, mas Jesus falou também do inferno. Jesus falou do vídeo do céu, mas Jesus falou também do vídeo do inferno. Mas nós vamos dizer o que significa essa palavra justos em Mateus 25:46. Nós vamos ver o significado dessa expressão justos na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Acesso significa entrada. O nosso acesso para o céu, consequentemente, não ir para o inferno e ser declarado justo, está escrito aqui: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. Então, quando Jesus diz: mas os justos para a vida eterna, aqueles que pela fé o aceitou como único e suficiente Salvador, aí somos declarados justos. Intrinsecamente nós não somos justos,
Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos declarados justos e teremos acesso ao céu. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. E agora nós vamos para algumas coisas importantes que foi revelada aqui, que eu intitulei: o que será encontrado no inferno? Será encontrado no inferno, além do diabo e dos seus anjos. Jesus revelou também. Mateus 8:12. Será encontrado no inferno. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. 3 coisas serão encontradas no inferno: trevas. E o que significa trevas? Escuridão. Densa escuridão. Segundo, choro. No inferno haverá choro, e muito choro. E não tem pouquinha não, vai chorar para sempre. E não é o pastor Gilmar que está dizendo não, quem está dizendo é Jesus Cristo. Terceiro, ranger de dentes. O que será encontrado no inferno? Parte 2. Mateus 13:42. Mateus capítulo 13, versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma coisa que não foi falado no texto anterior: fornalha de fogo. No texto anterior, trevas, choro, ranger de dentes. E foi incluído aqui agora mais uma coisa que será encontrada no inferno: fogo. Fogo. Então quem gosta de fogo vai ter muito fogo no inferno. E quem está dizendo é Jesus Cristo. O que será encontrado no inferno? Parte 3. Mateus 13:50 é uma repetição de Mateus 13:42. Mateus 13:50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. O que será encontrado no inferno? Parte 4. Mateus 22:13. Mateus capítulo 22, versículo 13. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Repetição: trevas, choro e ranger de dentes. O que será encontrado no inferno? Parte 5. Mateus 24:51. Mateus 24:51. E cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua
sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que será encontrado no inferno? Os hipócritas, os que se fizeram de uma coisa e não eram. Mateus 24, 55. O que será encontrado no inferno? Parte 6. Mateus 25, 30. Mateus 25, 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Será encontrado no inferno o servo inútil. Inútil. O reino de Deus, o cristianismo, não é para a inutilidade. Todos nós temos que ser úteis. Todos nós. Não só o pastor, não só o diácono. Todos os cristãos. No reino de Deus não há lugar para a inutilidade. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Ninguém pode abrir a boca e dizer: eu sou um zero à esquerda. No reino de Deus, negativo. Ninguém é um zero à esquerda. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso ou aquilo. Sabe fazer alguma coisa. Você não é inútil. E o servo inútil, sou eu que estou dizendo. O que é que diz aqui? Mateus 25. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o último texto é um comparativo. Os dois vídeos, o vídeo do céu e o vídeo do inferno. Lucas 13, 28. E depois Apocalipse 17, 14. Lucas capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde? Aonde? No inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, qual o outro lado? O vídeo do céu. Quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Dois vídeos. Alguém pode dizer: Abraão foi salvo? É Jesus que está dizendo. Alguém pode dizer que Isaac foi salvo? É Jesus que está dizendo. Alguém pode dizer Jacó foi salvo? É Jesus que está dizendo. Os profetas foram salvos? É Jesus que está dizendo. Abraão, Isaac e Jacó. Mas o céu é só para eles? Não. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. E concluiremos esse vídeo com esse texto, que é para nós, hoje, 26 de abril de 2026. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também
estão com Ele, os chamados e eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. O Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Estes combaterão contra o Cordeiro. E nós estamos vivendo uma época que no mundo inteiro o Cordeiro tem sido combatido. Na Ucrânia, uma igreja batista foi atingida e o pastor morreu. Ele estava lá no templo, ele foi morto na Ucrânia. Alguém deve ter visto aí que foi colocado, foi postado, combatendo o Cordeiro. Coreia do Norte, se você postar, se você portar uma Bíblia, você tem duas opções: ou sai do país, expulso do país e leva a sua Bíblia, ou então você vai ser preso e consequentemente depois morto. Coreia do Norte. Nigéria, todo dia cristão está sendo morto. Muitos na Nigéria. Então o Cordeiro tem sido combatido. Mas o que é que diz a palavra? Estes combaterão contra o Cordeiro. Aí não adianta. Lembra o que o Cordeiro disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus disse para Saulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, não adianta, Saulo, não adianta. Quem manda é Jesus Cristo, quem manda é Deus. Então que nessa noite a gente tenha consciência, primeiro, para onde nós iremos. E nós vimos isso no vídeo do céu, no domingo 12. E hoje, para aqueles que rejeitarem Jesus, tenham o direito de saber o que irão encontrar quando partir para a eternidade. Eles têm o direito de saber, e ninguém vai se fazer de bobinho. Um dia todos nós estaremos dentro do caixão, e dentro do caixão é Romanos 14, 12. Até que diz Romanos 14, 12: cada um de nós dará conta de si mesmo. Que Deus, pois, coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. Quando a gente vem para a casa de oração, a gente não vem para fazer um piquenique, a gente vem para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós ouvimos, não foi a palavra do pastor Gilmar, nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, tudo registrado, tudo escrito, sem aumentar e sem diminuir. Portanto, que Deus coloque em nossas mentes e em nossos corações essas palavras, e quando a gente sair dessa porta, a gente saia com mais convicção do que a gente entrou. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador.
oração silenciosa, temos concluído o culto desta noite.